Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu não me arrisquei a ficar lá em cima para cantar, porque eu ia descer com as pernas tremendo e não ia conseguir chegar aqui, não. Que glória que é estar aqui, louvar o nome do Senhor, nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nós somos privilegiados. Marcos Felipe já falou aqui que nós temos o privilégio de ter a liberdade de adorar esse Deus maravilhoso. Vamos aproveitar essa liberdade que temos, irmãos, e louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero meditar com vocês, foi me dada a oportunidade para estar trazendo uma palavra para meditar com vocês, e eu, pedindo ao Senhor, eu pensei em falar com vocês sobre o Salmo 23. E aí eu falei, o pastor falou para mim, o que você vai falar? Eu falei, vou falar o Salmo 23. Eu falei, já falaram tudo que tinha que falar no Salmo 23. Eu falei, pois é, eu gosto de falar o que é conhecido, porque não dá para errar, né? Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações aqui esta noite. Abra o seu coração. Como sei que você já está com o coração aberto, com tantos louvores, tantos momentos maravilhosos que aqui passamos. E que essa palavra possa nos fortalecer, nos conduzir de forma tranquila e nos fazer entender o propósito de estarmos aqui. Vamos ler na nova versão internacional, o Salmo todo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e faze transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Eu acho que esse salmo por si só já é uma maravilha, né? Mas eu gostaria de estar junto com vocês, pensando sobre esse salmo. Davi, quando ele escreve esse salmo, e alguns estudiosos, eles não dizem que é um canto, e dizem nem que é uma oração de clamor, mas é um momento em que Davi se encontra, depois de muitas batalhas vencidas, e estando já reinando, que ele se encontra tranquilo, que ele se encontra em paz, está já numa certa altura de sua vida, que ele está ali tranquilo. E ele escreve esse salmo para que ele lembre da bondade do Senhor durante toda a sua vida, que por tudo que ele passou, e que ele nunca possa esquecer, mesmo estando tranquilo, do que Deus fez com ele até aquele momento. Então ele faz uma analogia do trabalho que outrora ele fazia quando jovem. Nós conhecemos muito bem a história de Davi, quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai e foi chamado por Deus para um propósito. Então, quando Davi estava pastoreando, ele teve muita propriedade para escrever esse salmo, porque ele conhecia a função do pastor, ele sabia o que significava ser pastor e pastorear, né? E o que é o significado do pastor para uma ovelha. E nesse salmo, Davi usa a figura do pastor com a ovelha para falar conosco, né? Então eu quero meditar com vocês na figura desse pastor. A primeiro tópico, em 4 tópicos, eu gostaria que nós pudéssemos meditar o que Davi queria falar conosco e o que isso traz para nós hoje de verdades para a nossa vida. O primeiro versículo, na verdade, esse salmo ele é dividido em 2 fases. A primeira, Davi comparando
o pastor, fazendo uma analogia entre o pastor e a ovelha, e a outra, do versículo 5 em diante, ele já vai para uma outra realidade da vida do Oriente Médio. Ele fala de um Deus, de um Senhor, que é um Senhor que ele é um bom anfitrião. Ele já não usa mais a figura de ovelha, mas ele fala de um bom anfitrião. E eu gostaria de ficar nos primeiros 4 versos, que o Salmo é versos, né? Do Salmo de número 23, onde ele faz a analogia com o pastor e a ovelha. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quem pode falar isso hoje? Quem pode falar, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, o Marcos Felipe estava falando aqui, outros irmãos falando, onde as necessidades cada dia mais aumentam, onde cada dia há uma demanda maior de cada um quer mais, você precisa de mais, e quando a gente se vê aqui, se dá conta de que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, em outra versão fala, nada me faltará, né? Por quê? Isso aí as pessoas pegam essa parte do Salmo e falam assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fica buscando um monte de coisas, pedindo que o pastor supra aquelas necessidades, aquela falta que ele está sentindo daquelas coisas. Mas a primeira coisa que do que determina as nossas necessidades é a forma como encaramos a nossa caminhada. Veja bem, eu fiquei meditando, que necessidades são essas que nunca nos vai faltar? É a forma como encaramos a nossa caminhada. Qual é o objetivo? Qual é o nosso objetivo na vida? O que buscamos? O que necessitamos, na verdade? E isso falou muito comigo. A forma como encaramos a nossa caminhada é o que vai demandar a nossa necessidade. E o Senhor, Ele quer nos guiar de uma forma que Ele quer para nós, e não que nós decidimos andar. Então, como nós decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, as nossas necessidades vão ser várias que estão fora do que o Senhor quer para nós. Quando estamos na direção dEle, guiados por Ele, Ele pode muito bem suprir todas as nossas necessidades e não nos faltar nada, de acordo com este propósito que Ele tem para nós. E eu cheguei nessa conclusão, irmãos, porque tanta gente esperando e buscando alguma coisa do Senhor e que não recebe. Para Davi, quando pastor no campo, ele fazia bem o seu trabalho, cuidando com amor e zelo de suas ovelhas, enfrentando perigos, que ele enfrentou urso e leão, e ele não tinha como objetivo ser o cara. Quando Davi estava lá, cuidando do rebanho, o objetivo dele não era ser olha, eu sou o cara, entendeu? Não, ele estava lá fazendo o trabalho dele, e ele fazia muito bem feito. É esta a nossa direção. Tudo que o Senhor coloca para nós fazermos bem feito. E aí nós podemos buscar outras coisas, esperar outras coisas. E nesse momento em que Davi faz o seu trabalho bem feito, ele é reconhecido e Deus o chama para um outro trabalho. Então, quando nós estamos no lugar que Deus quer que estejamos e fazemos o que precisamos fazer de forma como o Senhor espera que façamos, Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. Amém, igreja? Vocês entendem o que é onde nós queremos chegar? Quando nós estamos no lugar em que Deus nos colocou, fazendo a coisa de forma alegre, feliz, agradecido, fazendo bem o que fazemos, nós estamos louvando o nome do Senhor, e o Senhor ali, Ele pode nos ver e nos levar a outros lugares que nós nem imaginávamos. Tem um hino do coral que o Anderson gosta muito de cantar, e eu gosto muito também, que Davi fala assim, eu nunca imaginei ser ungido como rei.
e nem tampouco governar tantas terras que governei, não é? Então Davi, ele era pastor e fazia bem o seu trabalho. Então, como nós podemos olhar esse Salmo 21, ser guiado por um pastor, como Davi foi guiado durante toda a sua vida? É estando no lugar que Deus te colocou, se alegrando no serviço que você tem, e sendo grato ao Senhor porque onde você está e como você está. Não é comodismo, irmãos, é fazer certo para que o Senhor se agrade de nós. Não é comodismo. Muitas vezes você não pode se acomodar, você tem que almejar ser maior. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e entre os jovens, um jovem disse assim, falei, o que você quer ser? Eu quero ser rico. Isso não é objetivo de vida? Não é? O que nós devemos fazer? Ele tem que ter o propósito de glorificar o nome do Senhor e de ser útil ao próximo. Isso é a vontade do Senhor para nós. Esse é o de nada me faltará. E depois o segundo ponto que eu quero meditar com você é deixar-se conduzir. Porque aqui, você for ver uma ovelha, a simplicidade da ovelha e a sua natureza indefesa e dependente permite que ela seja conduzida por um pastor. Mas quando olhamos para nós e nos achamos muito capazes, muito superiores, eu posso fazer qualquer coisa, olha, comigo não tem erro, eu sou bom mesmo. Mas quando nos deixamos conduzir, nós podemos dizer que temos um pastor e que somos conduzidos por ele, e reivindicar que nada vai nos faltar, porque assim, conduzido pelo pastor, ele vai saber te levar aonde há lugar de pastagem, onde há lugar de repouso, onde há lugar de beber água. Porque, lendo sobre as ovelhas, a ovelha ela não consegue beber água no local onde a água é muito revolta, muito turbulenta. Ela precisa beber água num lugar muito calmo, porque qualquer barulho assusta a ovelha. Quando nós nos colocamos na posição de ovelha diante do nosso Pai Celestial, nós nos sentimos muito pequenos e muito frágeis. E aí sim, nós podemos descansar que Ele vai nos conduzir a águas tranquilas. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido momentos difíceis, não tenha medo, porque nós temos um pastor. Então fica no lugar onde você está. Fique tranquilo, porque o pastor pode te conduzir. E quando a gente nos deixa conduzir, quando deixamos nos conduzir, nós podemos dizer que nós temos um pastor. E no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, por favor, se você puder me ajudar projetando, João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, o nosso subpastor, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por nossa causa. Ele é o nosso bom pastor. E Ele está aqui esta noite para conduzir você de uma forma que você não esperava. Nós ouvimos um testemunho aqui pelo nosso irmão que vai lá para Brasília, Wesley, né? E o irmão Wesley estava pensando em ir para outro lugar, né, irmão? Mais ensolarado, né? Uma prainha de preferência, né? Mas ele esperou a condução e a direção do pastor. Ele ficou tranquilo aguardando a direção do pastor. E o pastor o mandou para o lugar que ele vai ser uma bênção lá. Eu tenho certeza disso, porque ele aguardou o pastor guiá-lo. Ele esperou a liderança do pastor. O pastor está à frente, guiando pelo caminho que ele precisa andar. Então, deixar-se conduzir. Será que você tem se deixado conduzir? Ou você está falando, não,
eu tenho meus planos, eu sei muito bem o que eu vou fazer, a minha vida vai ser assim, 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 eu vou pegar e vou fazer isso, aquilo outro. Irmãos, quem fez projetos e planos de 2019 para cá e pôde viver uma pandemia, o que nós podíamos fazer? Nada. Os projetos vão para o ralo e as pessoas ficam decepcionadas. Por quê? Porque elas fazem planos. Isso é nosso. Nós temos que fazer planos porque a gente é assim. Mas nós precisamos primeiramente saber que precisamos ser guiados pelo nosso pastor. E qual é a forma de ser guiado pelo pastor? É através do manual, que é a palavra de Deus. Não tem outra forma de ser guiado pelo pastor, a não ser pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta, nos guia, nos faz descansar, nos faz repousar. Se você não conhece, não ouve, não lê, e como que você pode ser guiado? Você pode ser levado de qualquer lado, de uma forma para outra, como uma nuvem sem água. Mas, se você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem o Senhor como pastor, com certeza o seu caminho vai ser seguro e os seus passos vão ser firmes. Nós, como ovelhas, somos frágeis, débeis. A ovelha, quando chega à noite, ela fica totalmente perdida, porque ela fica desorientada com a escuridão. Ela não tem direção, ela não tem para onde ir. Mas nós podemos ver que o pastor nos conduz. No terceiro ponto diz assim: o pastor me conduz de forma maravilhosa na escuridão. Quando a escuridão chega e nós estamos fora do aprisco, e o pastor, a nossa caminhada, a vida do pastor é pegar a ovelha que está no aprisco, tirá-la do aprisco, levá-la pelo deserto para achar alimento, alimentá-la, dessedentá-la, fazê-la com que ela descanse e voltar novamente para o aprisco, para deixar essas ovelhas em segurança, para quando a noite chegar, as ovelhas estejam seguras de todos os animais, dos homens que podem vir a roubar, a saquear. Então, nesse percurso, isso diz muito da nossa vida. Nós nascemos, temos uma caminhada, vivemos, depois retornamos ao nosso lar. E nessa nossa caminhada, nós temos momentos em que nós andamos pelo vale da sombra da morte. Que aqui diz assim, no versículo 4 do Salmo 23. Se você puder projetar para mim, João. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém, irmãos? A ovelha, ela não sabe, não enxerga no escuro, ela não consegue direcionar, não consegue ter senso de direção no escuro. E quando o pastor, com seu cajado, bate nas pedras, ela consegue ouvir o som do seu pastor e consegue ir seguindo o seu pastor. Em João capítulo 10 também, diz que no versículo João 4, 14, diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. E elas conhecem a minha voz. O verdadeiro pastor, nós conhecemos a voz dele. Então você que está ouvindo muitas vozes por aí, está um barulho tão grande nesse mundo, você ouve uma coisa aqui, outra coisa ali, mas eu quero que você esta noite saia daqui convicto que você está ouvindo a verdadeira voz do seu pastor. E essa voz é inconfundível, porque ela traz ao seu coração paz, ela traz alegria, mesmo em meio a essa treva tremenda que você pode estar atravessando. Irmãos, certa
fase da minha vida eu estava passando por um momento muito difícil. Eu havia perdido os meus pais e estava muito jovem, muita dificuldade, e eu orando ao Senhor, eu falei, como que eu vou passar isso? E eu estava trabalhando no departamento infantil, com a minha amiga Solange, que faz algum tempinho já que trabalha no departamento infantil, e nós éramos responsáveis pelo departamento infantil, e ali eu falei, eu não vou mais, eu não tenho mais condições de estar à frente do departamento infantil, eu tinha que trabalhar, estudar, e tomar conta de um irmão que ficou na minha responsabilidade, que ele tinha só 12 anos quando os meus pais faleceram, e era um irmão que dava um pouquinho de trabalho de vez em quando. Ele está aqui hoje está de cabeça branca, mas hoje ele está mais calmo, graças a Deus. Né, Renata? E eu, orando ao Senhor uma noite, o Senhor me deu um sonho, e eu andava em volta de um lago muito lamacento, e eu não sei se vocês já estiveram lá no sítio do Tito, deve ter isso, né? Uma lagoa onde o barranco é bem assim, que se pisar assim, né, meio escorregadio ali. E eu andava por aquela vereda que tinha assim em volta do lago, e as crianças vinham na minha eu estava à frente das crianças, e elas iam pegando na minha mão, fazendo uma fila indiana, ia me levando em volta todinha do lago, e eu passava, atravessava todo aquele lugar muito difícil de atravessar, e saía do outro lado. É assim que o pastor faz com a ovelha, irmãos. Quando não há, o lugar é muito íngreme, você está num morro, só um pedacinho para passar, ele vai à frente, e as ovelhas vão seguindo a sua voz, e o seu barulho, o seu cajado batendo no chão, e você vai seguindo o seu pastor. Quando a escuridão bater, quando a angústia chegar, você vai saber, Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Você já sentiu o consolo do cajado do Senhor? É o batido do cajado no chão, onde você não pode enxergar nada. Você não vislumbra uma saída naquela situação. Mas Ele está ali, Ele está na frente. Ele pode te guiar. Ele pode te trazer paz em meio à tempestade. Ele pode te trazer paz em meio à angústia que reina nesses momentos onde que você não encontra saída. O trabalho árduo do pastor é esse. É levar as ovelhas para um lugar que ela possa se alimentar. Alimentá-las e trazê-las de volta. Entregá-la ao seu Senhor em segurança. Jesus veio até aqui. Jesus, o nosso bom pastor, entregou a sua vida por mim, por ti. E Ele está no caminho de nos entregar saudáveis, seguros, na mão do nosso Deus, naquele dia em que Ele voltará para nos buscar. E nós estaremos para sempre no abrigo, abrigado para sempre nos braços do Senhor, onde não haverá mais trevas, porque o próprio Deus é a luz, o próprio Senhor ali vai brilhar. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe se levar por qualquer coisa, entregue a sua vida ao Senhor e deixe Ele conduzir a sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que se entregar a Ele, confiar a Ele tudo que você tem, para que Ele possa te guiar. Como ser uma ovelha do Senhor? Entregando a vida a Ele e sendo uma ovelha do seu aprisco. E aí sim, você vai poder caminhar seguro, você vai poder ter alguém à sua frente direcionando a sua vida. Muitas vezes as pessoas falam, como você vai na igreja sempre? E tem um detalhe, a ovelha nunca está sozinha, ela sempre está no aprisco junto com as outras ovelhas. Ovelha sozinha, ela não consegue subsistir, mas ela está junto com o rebanho.
ela está junto com o rebanho, junto com o pastor. E depois nós podemos ver que onde Jesus fala, no Evangelho de João também, e haverá um só pastor e um só rebanho. Jesus fala no capítulo 14 que ele vai retornar. No capítulo 14, versículo 3, ele diz: olha, eu vou e vou preparar-vos lugar. Se eu for, eu vou voltar outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Você crê nessa promessa, meu irmão? Eu estou aguardando essa promessa. Eu espero que todos vocês estejam aguardando essa bendita promessa, porque o Senhor vai voltar, e Ele vai voltar para buscar um rebanho seu, e onde todos nós, num só aprisco, num só rebanho, louvaremos o nome do Senhor para todo sempre. Então essa é a nossa esperança. Quando você ler o Salmo 23, olha, além de ler como você costuma ler com outros olhos. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Eu não tenho falta de direção, eu não tenho falta de orientação, eu não tenho falta de nada, porque Ele me corrige, Ele me sustenta e Ele me leva a repousar em pastos verdejantes. E Ele vai me levar de volta ao aprisco original, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos e dizer para você, meu amigo, e você que está em casa nos assistindo: será que você já é uma ovelha do redil do Senhor? Será que você já se deixou pastorear pelo Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida em favor de você? Que você possa, se você ainda não é uma ovelha do Senhor, que você possa essa noite decidir: eu quero pertencer a este rebanho. Eu quero pertencer ao rebanho do Senhor Jesus e ser guiado por Ele, pastoreado por Ele. Não é placa de igreja, é um rebanho do Senhor, é um só rebanho e um só pastor, uma só fé e um só coração. Tem um hino que diz isso aí, não é? Um só rebanho, um só pastor. É um hino que talvez vocês não conheçam, que é um pouco antigo, né, Gorete? Nós já cantamos muito, mas eu quero dizer para você aqui esta noite: você tem dúvida se o caminho que você está seguindo é o caminho que o Senhor quer, busque o Senhor em oração, em jejum, como o Marcos Felipe falou aqui, lendo a palavra. Você não vai ser confundido, não vai ser enganado por vozes estranhas, mas a voz do pastor amado vai soar ao seu ouvido e você vai distinguir qual é a voz do seu pastor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor para que possa orar por você e fazer um apelo para ver se você quer, se ainda não decidiu ser uma ovelha do pastoreio do Senhor, que possa decidir esta noite ainda: eu quero ser uma ovelha desse pastor tão maravilhoso, que pode conduzir tão bem os seus filhos. Amém, irmãos? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Após mais essa mensagem tão especial e tão maravilhosa e transformadora, que é a palavra que transforma, a palavra de Deus. Se tem alguém nessa noite que está aqui no culto presencial, ou mesmo está em casa ou longe daqui, que quer entregar a sua vida ao comando desse pastor maravilhoso chamado Jesus Cristo, eu quero te convidar que você possa vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. O Senhor Jesus, Ele é o poderoso, o maravilhoso, o Senhor que pode nos guiar e estar pronto para nos guiar, está pronto para nos dirigir, nos orientar. Tem uma pessoa aqui nesse templo que quer entregar a sua vida ao sumo pastor Jesus Cristo. Dê um sinal com uma das suas mãos: eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Quem sabe você anda por diversos caminhos, mas esses caminhos não têm realmente um objetivo
tão fácil como Jesus pode te levar. Jesus te leva a esse objetivo principal, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você quiser, eu vou orar por você. Nós vamos nesse momento fazer uma oração. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós estaremos orando pelas pessoas que estão se decidindo entregar a vida a Jesus, e por outras tantas que têm sido guiado pelo Senhor amado, pelo Jesus amado, e que hoje querem renovar esse pacto com Ele. Vamos orar. Meu Deus e Pai, como é maravilhoso ouvir a pregação da Tua Palavra, como é maravilhoso meditar na Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ó Senhor, ela é apta para discernir aquilo que pensamos, aquilo que cada um está pensando nesta noite. Ó Senhor, venha socorrer aquela ovelha que está, quem sabe, Senhor, despedaçada, mas ainda está respirando. Tu és aquele pastor amado que traz e cuida com cuidado especial desta ovelha querida. Ó Senhor, restaura, dê a paz, e a todos nós, Senhor, conduza-nos a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que possamos ser guiados por Ti, protegidos por Ti, porque a Tua provisão é certa para a nossa vida. Pai, nós decidimos hoje e cremos na Tua Palavra e dizemos amém, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.